Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira, meus irmãos. Estamos hoje iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, estes minutos preciosos que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Sejam todos, meus irmãos, muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e que todos hoje possamos ter um dia de muita paz, um dia de muita serenidade interior, porque com paz interior nós enxergamos a vida de uma forma diferente. Olha, meus amados irmãos, é com muita alegria que a gente começa o nosso evangelho diário, convidando humildemente a Jesus para estar presente conosco, para que Jesus possa nos iluminar, que Jesus possa tocar fundo o nosso coração, na gota de esperança, na mensagem, no esclarecimento que estamos mais necessitados. Que hoje o nosso coração possa verdadeiramente estar aberto a Jesus. Que hoje possamos, meus irmãos, pensar um pouco mais, meditar, refletir, ponderar sobre os pensamentos que estão habitando a nossa mente. Nós pensamos tantas coisas, mas tantas coisas ao longo do dia. Passam 1000 pensamentos por segundo em nossa mente. Estamos pensando no aqui, no agora, quando veja, estamos pensando no que vai acontecer amanhã, no que aconteceu no passado, na notícia que a gente viu, no que um parente falou. A nossa mente não para. Nosso pensamento está em constante criação a todo momento. Mas será que a gente já parou? Um minuto sequer para reparar quais são os tipos de pensamentos que estão habitando a nossa casa mental? Será que são pensamentos pessimistas, negativos, pensamentos maus contra o outro, pensamentos de julgamento contra a vida do outro, pensamentos de coisas ruins que podem acontecer, pensamentos carregados de maldade, de vícios, de desejos passageiros, pensamentos acelerados demais. Será que são esses os tipos de pensamentos que estão habitando a nossa casa mental? Ou será que são pensamentos de tranquilidade, de paz, pensamentos que estão sempre elevados a Deus nosso Pai? Pensamento elevado a Deus é prece constante. Será que são pensamentos mais positivos, de um olhar mais pacífico da vida, um olhar mais sereno da vida? Por isso hoje, meus irmãos, eu iniciei aqui convidando a todos nós e pedindo humildemente para Jesus para que Ele nos auxilie a ter um pouquinho mais de serenidade, de paz na forma como a gente enxerga a vida. Porque dessa forma, os nossos pensamentos, sendo pensamentos de mais paz, de mais serenidade, pensamentos mais positivos, mais tranquilos, mais elevados, o nosso olhar da vida, consequentemente, também é de mais paz, também é de mais serenidade. Todos nós acordamos diariamente e colocamos um óculos, uma lente fictícia de como a gente enxerga a vida. Se a gente coloca uma lente negativa, tudo estará péssimo na vida. Pode acontecer a melhor coisa, a gente vai achar que está horrível.
Se a gente coloca uma lente de raiva, a gente vai estar com raiva o tempo todo na vida. Até o passarinho que canta na janela vai despertar raiva na gente. Até um bom dia que o vizinho destina com alegria vai despertar raiva na gente. Agora, se a gente coloca uma lente nos olhos da alma, de paz, de serenidade, de mais amor, uma lente que reflete os ensinos do Cristo, a gente vai olhar as coisas da vida com outros olhos, com mais amor. Até os problemas que chegarão, a gente vai agradecer a Deus como oportunidade de crescimento. Aí, quando chega um momento inesperado, a gente vai ter paciência. Porque a lente que a gente coloca para enxergar a vida é de mais paz. É uma lente que reflete Jesus em nosso coração. E, consequentemente, os pensamentos que habitam em nós. Meus amados irmãos, os pensamentos são como uma engrenagem, funcionando a todo momento. Se a gente não vigia e não se atenta ao que está acontecendo aqui na nossa casa mental, somos levados por um fluxo de pensamentos negativos e nem percebemos. E aí o olhar da vida fica também negativo. Por isso, meus irmãos, para aliviar um pouco mais o nosso dia, já que hoje a gente está encerrando a semana, para aliviar um pouco mais o nosso coração, vamos, meus irmãos, trabalhar pensamentos mais pacíficos, mais elevados, para que o olhar da vida seja um pouco mais pacífico também. Meus irmãos, são com essas palavras que a gente hoje inicia o nosso encontro do Evangelho Diário, que, aliás, hoje o nosso encontro, a gente vai refletir aqui um pouquinho da mensagem 34, aqui do livro Luz Acima. E, meus irmãos, não foi à toa que nós iniciamos com essa reflexão aqui do pensamento, da forma como a gente enxerga a vida. Sabe por quê? Essa mensagem nos traz um pouquinho disso. E quem irá protagonizar essa mensagem é o querido apóstolo Filipe. Então, hoje nós temos uma história que tem um apóstolo e que tem Jesus junto com esse apóstolo. Eu sempre digo que as histórias mais especiais são essas, as que a gente encontra Jesus. Que a gente encontra um pouquinho mais da caminhada do Cristo aqui na Terra. Então, hoje, eu convido a todos ao capítulo 34 do livro Luz Acima, que se chama Na Subida Cristã. Ou seja, na elevação do coração cristão, na busca de melhoria. E nos conta Humberto de Campos que o apóstolo Filipe vivia em reflexões profundas, se deixava levar pelos seus pensamentos preocupados demais, mas demais. Filipe, ele se fechava e ficava ali com aquele pensamento, aquelas engrenagens da casa mental funcionando e se questionando a todo momento. Filipe se questionava em seus pensamentos: como eu posso enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Olha o olhar, como se diz, um pouquinho negativo que Filipe tinha da vida. Como que eu posso enfrentar tanta dificuldade, tanto problema que chega? Como que eu posso acompanhar os passos do Senhor Jesus? Como que eu posso colocar em prática os ensinos do Cristo? É muito difícil. É muito difícil. E Filipe continuava pensando. E justo Filipe, ele que acompanhava o Senhor, passava por obstáculos incontáveis, meus irmãos. Não era porque Filipe, o apóstolo, estava sempre perto de Jesus que o caminho dele era um mar de rosas, não. Ele enfrentava obstáculos incontáveis, incontáveis. E diante desses obstáculos ele pensava, mas como que eu vou resolver isso? Aonde vai ter solução para isso? Parece que os ensinamentos de Jesus ainda estão tão, mas tão distantes de eu conseguir viver eles. Eu não consigo.
Então, Filipe reflete para todos nós aquela alma que passa por altos e baixos, mas que os pensamentos estão sempre voltados ao eu não consigo, eu não dou conta, ai, mas é difícil demais, mas como que vai resolver isso? Sabe, esse pensamento ruminativo, focando com a lente da vida, focando no eu não consigo, eu não dou conta. Eu estou aqui do lado de Jesus, seguindo os passos dele, mas os ensinos do Cristo são distantes demais para mim. Por outras palavras, pelo que Humberto de Campos nos conta, é mais ou menos isso que Filipe reflete para a gente. E Jesus, quando se aproximava de Filipe, compreendia esses pensamentos profundos dele. Filipe não externalizava isso, mas Jesus captava essa onda de pensamentos densos, de tanta preocupação de eu não consigo, é muito problema, como que vai resolver, que Filipe carregava. E diante disso, Jesus, nas oportunidades, aproximava-se do apóstolo e o Cristo dizia: Filipe, não te deixes subjugar por esses pensamentos. Ou seja, Jesus fala: Filipe, você está se deixando consumir por esses pensamentos. Se atenta, Filipe. E Jesus continuava: olha, Filipe, é indispensável instituir padrões superiores para que possamos nos inspirar. E Jesus fala isso porque, aqui eu traduzi com as minhas palavras a fala do Cristo, mas o Cristo diz isso em que sentido? Porque Filipe, ele enxergava Jesus como um Senhor muito distante. E os ensinos do Cristo também. Então ele não se achava capaz de viver a luz que Jesus pregava, a luz dos ensinos divinos. Ele achava distante demais, a ponto de Filipe questionar se não seria melhor Jesus revelar a luz da verdade aos poucos. Não distribuir tudo isso aí de luz da verdade, de ensinamento, porque, ele, por outras palavras, ele estava dizendo: eu não estou dando conta. Eu não consigo viver tudo isso. E aí Jesus, por outras palavras, dizia a Filipe: é preciso que se mostre o topo da montanha para inspirar aquele que está lá embaixo a subir. É como se Jesus estivesse dizendo isso. A gente não pode cobrir o topo da montanha. A gente precisa mostrar o topo da montanha como algo magnífico para aquele que está lá embaixo ter coragem para escalar e inspiração, força para escalar, para chegar lá em cima. É preciso que a gente tenha um ponto de referência aonde a gente pode chegar para que a gente tenha força para cumprir o caminho. Isso é verdade, meus irmãos. Por exemplo, vendo a luz de Jesus, o Espírito mais perfeito, o guia da nossa humanidade, nós nos inspiramos a seguir-lhe os passos. Ele é uma referência para nós. E para tudo na vida é assim. Para que a gente não desanime, para que a gente não desista, para que a gente não fique igual o Filipe aqui, pensando: não dou conta, não tem como. A gente precisa de um ponto de referência, uma inspiração, mostrando que a gente também dá conta. Então Jesus é esse grande ponto de referência para a gente. Ele passou tudo aqui na Terra, dos piores sofrimentos, para ser a referência de que quando o nosso sofrimento chegasse, a gente tivesse ao menos esperança e fé e pensasse: Jesus venceu o mundo, eu também posso vencer. Jesus venceu as dificuldades, eu também posso vencer. Então Jesus é a nossa referência. E essa história de hoje, de Humberto de Campos, nos traz muito essa base de reflexão. Um apóstolo que está ali com pensamentos muito negativos em torno de si próprio, achando que ele não é capaz de alcançar toda essa luz do Cristo.
E Jesus, em contrapartida, ensinando calmamente a Filipe de que é passinho a passinho que alcançará essa luz, mas que é necessário que ela apareça para que tenhamos a inspiração de ao menos tentar alcançá-la. Meus amados irmãos, mais à frente nessa história, Jesus irá dizer para Filipe, olha só, como reconheces, Filipe? Não é a claridade do alto que dificulta a marcha, mas são as pedrinhas modestas do chão. E Jesus diz isso em que contexto? Jesus e Filipe irão subir o Monte Hermon. E é uma subida puxada, uma subida íngreme. E Filipe, a cada momento que estava subindo, ele fazia uma pausa, sentava, descansava. Aí ele olhava lá para o alto, aquele esplendor daquele monte. Mas aí ele ia subindo e entrando pedrinha no pé dele, na sandália dele, e aquela dificuldade, aquele cansaço. Mas ele olhava lá o topo, e aquela vontade de alcançar o topo fazia com que ele não parasse. Mas tinha pedrinhas no caminho. E aí, nesse contexto, Jesus, ali naquele momento, subindo o Monte Hermon, Jesus diz a Filipe, Filipe, olha só, não é a claridade lá do alto que está atrapalhando a chegada. São as pedrinhas no caminho, que fazem a todo momento fazer uma pausa. Que Jesus queria ensinar a Filipe e também a todos nós. Não é a claridade da verdade, a inspiração dos espíritos superiores, a referência, o modelo e o guia que é Jesus que vai nos atrapalhar a marcha do bem. Mas são as pedrinhas no caminho, que muitas vezes a gente mesmo coloca no nosso caminho. Então, como diz aqui a base de ensinamento, não olhemos para os espíritos superiores, para a luz da verdade, para Jesus, para os ensinamentos do Cristo e murmuremos que está distante demais. É difícil demais chegar no padrão desse espírito. É difícil demais viver esse ensinamento. Não, mas está muito distante. Os ensinos do Cristo da realidade nossa. Não murmuremos isso. Porque não são esses pontos que nos impedem a caminhada e o tentar, mas sim as pedrinhas no caminho, os empecilhos que a gente mesmo coloca, como os pensamentos negativos, que são as grandes pedrinhas no caminho que nos atrapalham essa caminhada. Meus irmãos, por mais que realmente seja difícil vivenciar por completo os ensinos do Cristo, não desanimemos, pensando está distante demais, é difícil demais, não. Olhemos para o Cristo como a grande referência para a nossa vida, como a grande esperança, como a grande voz que nos chama até Ele, como a grande inspiração. E mesmo que a passinhos curtos de formiguinhas, caminhemos. Pelo menos estamos nos movimentando rumo a Jesus. Ao invés de ficarmos estagnados, murmurando que é difícil demais, eu não dou conta, tá distante demais, eu tropecei, eu errei. Não nos deixemos levar por murmurações inúteis que não nos conduzem a lugar nenhum. Não nos deixemos levar por pensamentos de eu não consigo, eu não dou conta, está distante demais, é difícil demais. Não. Jesus acredita fielmente no potencial de cada um de nós de sermos melhores a cada dia. Mas nós também precisamos acreditar em nós. Por isso, hoje eu destaco a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar sobre a fé divina e a fé humana. Precisamos também ter fé em nós.
olhar para os grandes exemplos, que são incontáveis, de iluminação, de espíritos nobres, de almas nobres, de Jesus, nos inspirar e esforçar a chegar até eles, e não como se isso fosse um empecilho para a gente. Meus irmãos, que esse ensinamento hoje possa ser cultivado em nosso coração, nos ajudar na nossa caminhada, nos conceder esperança de acordar cada dia e pensar: hoje eu posso fazer o meu melhor para me aproximar, mesmo que apenas um pouquinho, de Jesus. Meus amados irmãos, hoje eu encerro aqui o nosso encontro desta sexta-feira, convidando a todos os irmãos para estarmos presentes amanhã, no sábado, para mais um encontro diário. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz. Um grande abraço, meus irmãos, para todos nós. E que assim seja.